Estou muito feliz com o que Deus fez nesses últimos dias. Eu creio que o Intensivão ele foi um marco para o Conexão, para as nossas vidas, para a igreja. E eu estou impressionado com o feedback que a gente recebeu de tudo aquilo que foi experimentado nesses dias. Não é verdade? Posso pedir uma coisa para vocês? Permaneça nesse espírito, amém? Permaneça nesse espírito de intensidade ao Espírito Santo. Cara, eu estou muito feliz porque terça-feira aqui eu preguei sobre trabalhadores na seara. Quantos foram abençoados pelas ministrações da Bruna, da Dani, do Vitão? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Deus tem levantado trabalhadores, a glória é para Ele, a honra é dEle. Quantos têm sido ministrados também com Thomas aqui cantando, glória a Deus por isso. O Senhor tem se manifestado no nosso meio, o Senhor tem despertado em nós esses desejos do servir e que nós possamos continuar nesse mesmo espírito. Se permita ser usado. A única coisa que separa você de começar a fazer alguma coisa é uma decisão. Bora para mais? Bora para mais? Amém. Eu quero orar com você de novo. E eu quero te convidar a reagir a essa palavra que eu quero trazer com você. E eu creio que se você abrir o seu coração nesses próximos minutos, a sua vida pode ser alterada para sempre. Quantos creem nisso? Se você abrir o seu coração nesses próximos minutos, cara, a sua vida pode ser alterada para sempre. Abra o seu coração, reage a essa palavra e eu quero te convidar a vir junto comigo, tá? Vamos se divertir junto nessa noite? Amém? Amém. Eu quero orar com você. Pai, mais uma vez entramos no altar da oração. A gente está aqui mais uma noite para ouvir a Tua voz, Pai. Nós não viemos aqui por causa de um pregador, nós não viemos aqui por causa de uma programação, nós viemos aqui para Te ouvir, Jesus. Para Te ouvir, por isso fala através da minha vida, Deus. Me usa de forma sobrenatural, me esconda atrás da Tua cruz, para que somente a Tua glória seja revelada e para que ao final dessa noite a gente possa ter a certeza que o Senhor falou diretamente ao nosso coração. Eu oro nessa hora para que toda resistência caia por terra em nome de Jesus. Eu oro para que toda barreira, toda distração e tudo aquilo que tenta nos impedir de ouvir a Tua voz, Pai, seja completamente anulado agora. Eu oro para que os céus estejam abertos sobre esse lugar, em nome de Jesus. E se você crê nisso junto comigo, diga amém. Amém. Alguns anos atrás eu comprei uma GoPro. Sabe aquela máquina GoPro? E foi um dos melhores investimentos que eu fiz em questão de fotografia, vídeo e tal. Pensa numa câmera legal. Vários recursos ela tem e dá para você levar em qualquer lugar. Você vai na praia, dá para levar lá na praia. Você vai no mar, dá para levar lá no mar. Você vai na montanha, dá para levar na montanha. Você vai em qualquer lugar que você possa imaginar, dá para levar essa câmera que parece parece do tamanho do meu dedão, né? Meu dedão não é comparação, porque meu dedão é normal. Mas ela é pequenininha, cara, e vai para qualquer lugar. E ela é muito boa. E a gente gosta muito de usar essa câmera, principalmente quando a gente vai viajar, eu e a Dani. E uma das coisas que a gente mais gosta de usar na GoPro é o fato de você poder tirar frames de um vídeo que você faz. No aplicativo, você faz um vídeo lá e você consegue tirar frames daquele vídeo. Então, ao invés de você só tirar uma foto, porque a GoPro, você não consegue ver a câmera, não é? Você aponta lá e às vezes sai tipo, metade da tua cabeça e tal. Quando você faz o vídeo, dá para você fazer várias poses e depois dá para tirar um frame desse vídeo. E cara, esses frames são em altíssima qualidade, é coisa muito boa. Nem parece que é cortado de um vídeo. É tipo, ela separa milímetros de segundo, sei lá como fala, milésimos de segundo, milímetro, nada a ver. Milésimos de segundo. E é muito legal. Eu tenho falado muito com vocês sobre convites. E eu creio que o Senhor tem ministrado no seu coração sobre isso, sobre essas palavras. O fato de fazermos valer a pena o sacrifício de Jesus. Aquela frase, earn it, ficou marcada para a gente nessas pregações. Faça por merecer isso. Faça por merecer o sacrifício de Jesus. Faça valer a pena aquilo que Jesus fez na cruz por você. Eu gosto muito de Pedro.
E como você sabe, assim como você recebeu um convite da parte de Jesus, Pedro também recebeu um convite de Jesus. E é interessante, porque Jesus chega para Pedro, e o primeiro convite que ele recebe de Jesus qual é? Ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, se você me seguir, eu vou fazer de você um pescador de homens. Só que chega num determinado momento da história, Pedro já tinha aceitado aquele convite de Jesus logo de cara. Pedro já tinha visto Jesus fazer milagres. Pedro já tinha andado sobre as águas, cara. Pedro já tinha sido experimentado. Pedro já tinha experimentado. Pedro já tinha tido diversas experiências com Jesus. Mas mesmo assim chega num momento em que quando Jesus morre, o que acontece? Pedro volta a pescar. Depois da ressurreição, acontece uma cena que eu acho incrível de Jesus. Jesus ele se aproxima do mar, onde ele e os discípulos estão pescando, e Jesus pergunta para os discípulos: vocês têm o que comer? Vocês têm o que comer? E os discípulos respondem: não. E Jesus fala assim: então lança a sua rede para esse lado, para o outro lado. E para resumir bastante, os discípulos lançam a rede para o outro lado, e o que acontece? Acontece uma pesca maravilhosa, extraordinária, até que João olha e fala: Pedro, eu creio que é Jesus. E Pedro coloca a roupa rapidão, sai correndo em direção ao mestre, e tudo que eles estavam batalhando para conquistar, ali tentando pescar, quando eles chegam à praia, o que tem lá? Uma brasa, peixes na brasa, peixes sobre a brasa, tudo aquilo que eles estavam tentando pegar lá no mar, Jesus já tinha feito o bagulho todo. Sabe quando você chega num lugar, a pessoa, alguém chega antes e te arruma tudo, você fala: caramba, que legal. Esses dias a gente foi almoçar na minha mãe, meus pais tiveram que sair, e a Dani bonitinha preparou toda a mesa para minha mãe. Depois ela ligou: nossa, eu fiquei tão feliz, eu cheguei, a mesa estava pronta ali para mim, não tinha que fazer nada. E foi assim que aconteceu ali com Pedro e os discípulos. Jesus já estava na praia esperando eles, com uma brasa, peixes sobre as brasas. Jesus já estava com a fogueira pronta. Sabe uma coisa que me impactou nesses dias de intensivão? Que Deus falou comigo? Ou você se move pela visão, ou você se move pela necessidade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Hoje eu quero falar com você sobre visão, sobre propósito. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é: todas as vezes que você recebe uma visão, você não está preparado para ela. Vou repetir: todas as vezes que você recebe uma visão da parte de Deus, você não está preparado para ela. Lucas, me explica isso melhor. Eu vou te explicar, presta atenção nisso. Todas as vezes que Deus compartilha com o homem uma visão, significa que o homem não está preparado para aquela visão ainda. E é por isso que é uma visão e não um milagre. Porque o milagre é algo que Deus faz, não depende do homem, é algo que Deus faz imediatamente. E uma visão é algo que Deus te convida a construir com Ele. Ele te mostra algo que Ele vai fazer, amém? Ele te convida a ver algo que Ele quer fazer através da sua vida. Ele diz assim para você: eu quero construir isso junto com você. Algumas coisas Deus simplesmente faz, porque a gente não consegue. Deus é Deus e Ele faz milagres. Uma visão é algo que Deus te convida a construir junto com Ele. E cara, sabe quando a gente percebe que uma geração é superficial? Sabe? Porque uma geração superficial vive em busca de milagres. Porque uma geração hoje busca apenas aquilo que Deus pode fazer por nós e não aquilo que Ele precisa fazer em nós. Uma geração superficial está sempre esperando que Deus faça algo imediatamente, para ontem. Oh Deus, está demorando. E é por isso que uma geração superficial não consegue permanecer firme. Ela é inconstante. Porque se o milagre não vem na semana seguinte da conversão, ele já não tem tanta certeza assim se Deus é bom mesmo, né? Pô, o cara falou lá que Deus é bom, que Deus ia abençoar minha vida e tal. Pô, faz uma semana não aconteceu nada comigo.
Tem alguém entendendo? Se tem alguém gostando do que Deus tem para falar, diz: vem comigo, Lucas. Amém. Beleza, vamos junto. É interessante isso, porque a primeira vez que eu parei para meditar sobre isso, me assustou um pouco. Porque desde que eu me converti, Deus compartilhou comigo visões. E durante muito tempo eu achava que seria uma questão de tempo para que eu vivesse essas visões que eu tinha tido. Mas uma visão não depende de tempo para manifestar, depende do processo para que ela se cumpra. Vou repetir, uma visão não depende de tempo para se manifestar, depende do processo que você tem que enfrentar para que essa visão se cumpra na sua vida. A gente fala muito sobre promessas e processo. Lucas, a gente fala muito sobre isso. É porque toda a tua caminhada vai ser pautada em cima disso. Toda a sua vida vai ser pautada em cima disso. Promessas que Deus te faz e processos para que elas se cumpram. Promessas que Deus te faz e processos para que elas se cumpram na sua vida. Se você tem uma vida cheia de promessas, mas não aceita o processo, você vai ser um cristão frustrado com Deus, cara. Se você tem uma vida cheia de promessas, uma vida onde você... Nossa, Deus já me falou, Deus já me revelou. Mas se você não vive os processos para que elas se cumpram, cara, você vai ter uma vida frustrada. Você vai ser um cristão frustrado com Deus. Porque Deus, Ele continua te prometendo e desejando que você viva as promessas dEle na sua vida. Mas o processo é algo que muitas vezes você rejeita, é algo que você não gosta, é algo que você não está afim. Então eu quero falar sobre visão. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é que todas as vezes que a gente recebe uma visão de Deus, significa que a gente não está preparado para ela ainda. Todo mundo sabe, eu cresci na igreja, eu sempre vim para a igreja, mas só me converti aos 15 anos. Tive os meus altos e baixos durante todo esse tempo. Um dia, eu tive uma visão que eu estava pregando para uma multidão. Eu não acreditei naquilo, eu achei que era loucura da minha cabeça. Pouco tempo depois, eu tive essa mesma visão. Eu me via pregando para uma multidão. Pensei, bom, eu estou vendo esse tipo de coisa porque eu estou vindo sempre na igreja, eu sempre venho na igreja. Então a minha mente deve estar, o meu subconsciente deve estar vendo tanto igreja, que eu já estou delirando, tá ligado? É coisa da minha imaginação. Até que eu tive essa terceira visão. Essa mesma visão era a mesma coisa. E foi muito claro isso para mim. Eu falei, Deus está me chamando para fazer alguma coisa, cara. Deus, Ele está me chamando para acordar. Eu nunca quis ser levantado ou ser chamado para fazer algo em uma igreja local. Eu queria ser alguém que apenas pregava em lugares específicos e pronto. Sabe, aquele pastor itinerante? Acompanhar algumas pessoas, enfim. Justamente porque eu sempre tive medo, e eu confesso isso publicamente, de assumir algum papel de liderança por eu ser filho do pastor. É muito difícil dizer isso que eu vou dizer, porque isso mexe com o ego das pessoas. Eu já fui muito ferido por diversas palavras, por nos acusarem de nepotismo. E eu sempre quis fugir disso, então. Eu sempre quis fugir disso. Eu falava, eu não quero isso. Eu não quero que as pessoas fiquem falando de mim. Eu não quero. Eu não gosto. Mas, cara, quando Deus Ele te fala alguma coisa, você precisa fazer assim. Eu não deixei que isso atrapalhasse o meu desenvolvimento do meu chamado. Eu fui atrás para me capacitar. Eu estudava, eu lia, e eu peguei um amor muito grande por um livro do Palavra da Vida que se chama Hora Silenciosa. Eu aprendi isso lá em 2008, quando eu me converti. Eles tinham um livrinho lá que eles mesmos publicavam de uma hora silenciosa. E todos os anos eu pedia para os meus pais, eu quero o livro da Hora Silenciosa de lá. Sabe por quê? Eu achava incrível como os autores daquela hora silenciosa pegavam situações do dia a dia e encaixavam na palavra de Deus. E eu comecei a fazer isso também. Situações que eu vivia ou assistia, eu ia escrevendo uma mensagem. Eu ia falando, Deus, dá para encaixar isso. Sabe as ilustrações que eu faço? Eu comecei a escrever isso. Um dia eu pensei,
cara, eu preciso ir além disso. Eu comecei a postar alguns textos na internet. Depois de um tempo, mais precisamente no dia 25 de março de 2014, eu postei meu primeiro vídeo na internet. Eu falei, eu não posso ficar só escrevendo. Eu sou muito tímido. Agora eu estou melhorando. Mas eu era muito tímido. E eu falava, cara, se Deus quer me usar para pregar para multidões, eu preciso primeiro quebrar a minha vergonha, o meu orgulho, a minha timidez. Eu comecei a postar vídeo na internet porque aquilo me fazia... Confesso que eu ficava muito inseguro. E eu lembro, antigamente, bobeira da cabeça, se tivesse pouca curtida, significava então que Deus não estava comigo. Tipo, nada a ver, né? Mas você sabe como é a nossa mente, né? Então eu comecei a fazer isso. Eu pensei, se eu quero que se cumpra a visão de Deus sobre a minha vida, eu preciso fazer o que está disponível para eu fazer no momento que eu estou. No momento, não tinha como eu pegar o microfone e ir lá no Maracanã, pegar o microfone do estádio e falar, agora vocês vão me ouvir. Não dava para fazer isso. Eu tinha que fazer o que estava disponível no momento. E foram anos assim. Foram anos fazendo isso. Eu sempre posto algum vídeo, vocês, se me seguem no Instagram, viu? E essa sempre foi a porta que Deus me deu. Até então eu tinha pregado pouquíssimas vezes na igreja. Sério, pouquíssimas. Até 2019, que foi o ano... Foi 2019? Que a gente veio pra cá? 2019. Eu tinha pregado, tipo, no máximo umas 10, 15 vezes, sabe? E eu conheci a Dani no mesmo ano, em 2014, em junho. Ela havia começado uma reunião na faculdade para falar de Jesus. A história mais ou menos vocês já sabem, eu comecei a namorar essa linda e comecei a ajudar ela efetivamente lá nas reuniões. Meu primeiro ponto de pregação foi a minha faculdade. Primeira vez que eu falei, Jesus e tal. Alguns anos depois, a gente liderou juntos um movimento de evangelismo nas escolas e faculdades. Mais de 30 escolas e faculdades, onde a gente era responsável pelo desenvolvimento e o avanço disso aqui na cidade. E cara, como Deus me ensinou nesse tempo. Como Deus ministrou no meu coração nesse tempo. Eu comecei a fazer o que estava disponível para eu fazer no momento. Eu tive uma revelação de Deus, eu tive uma visão de Deus. Mas se eu quisesse que essa visão se cumprisse, eu precisava fazer alguma coisa. Não adianta eu esperar, Deus vai me teletransportar para uma multidão e eu vou pregar. Não tinha como. Eu ia falar o quê? Eu precisava estudar. Eu precisava me capacitar, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava quebrar o meu orgulho, eu precisava quebrar a minha timidez. E Deus mudou muita coisa em mim desde então. E se hoje eu estou aqui, não é por mérito nenhum meu, é Ele. E eu sei que Ele está apenas no começo da minha história, mas eu sei que tudo isso que a gente está vivendo começou há muito tempo lá atrás. Muito tempo lá atrás. Você acha, começou agora em 2000... Não, cara, começou muito tempo lá atrás. Deus já sabia desse dia há muito tempo lá atrás. Deus já sabia que Ele ia me dar essa palavra há muito tempo lá atrás. E Deus, Ele sabia que eu ia encorajar você a começar a fazer alguma coisa antes, hoje, muito tempo lá atrás. E creia que hoje você vai sair daqui com a certeza, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso desenvolver meu chamado. Se eu quero ser quem Deus quer que eu seja, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso arregaçar minhas mangas. Ele sarou as minhas feridas. Ele impediu que as palavras de condenação subissem ao meu coração. E cara, viver os planos de Deus para a sua vida sempre será melhor do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Pensa qualquer coisa boa aí. Os planos de Deus para a sua vida são muito melhores, muito maiores. Galera, sempre vão falar. Sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa. E eu estou preparado para ouvir. Mas depende de você escolher qual voz você vai ouvir, a do fulano ou a de Deus. Eu prefiro escolher a de Deus. E é interessante porque milagres, eles sempre apontam para um mover direto de Deus. Mas a visão, ela exige de nós que a gente construa a visão ao longo do processo. Sabe, a visão, ela diz normalmente a respeito do que está no futuro. Ela sempre diz respeito a algo que ainda está fora do seu alcance. E é por isso que Deus te compartilha. Porque a visão se cumpre não na força do teu braço, mas na força do teu Deus. Quando Deus te dá uma visão, Ele está dizendo para você: filho, está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui, filho? Você pode chegar lá.
mas eu sou o caminho. Sou eu que vou fazer. Sou eu que vou te levar para lá. E se você entender isso, eu vou fazer maravilhas através de você. Quando Deus, Ele está te dando uma visão, Ele está falando, isso aqui está disponível, mas eu sou o caminho. Filho, está vendo isso aqui? Isso está acessível para você, mas eu sou o caminho. É por isso que toda visão que Deus te dá é impossível alcançar se não for através dEle. Amém? Entenda, eu creio aqui que todos já tiveram a oportunidade de ver algo que Deus quer fazer em você e através de você. Você tem promessa de Deus para a sua vida, mas se você não cumprir o processo, você tem apenas uma visão. Se eu não me movimentasse, eu teria apenas uma visão pregando para uma multidão. Isso significaria o que na minha história? Isso deixaria o que de legado na minha história? Nada, apenas uma visão que eu tinha visto. Só. A nossa geração não vai ser afetada pela quantidade de visionários, não vai ser afetada por uma quantidade de jovens que receberam uma palavra, vai ser afetada pela quantidade de jovens que entenderam que a visão vai se cumprir quando aceitarem o processo disso na sua vida. Amém? Eu vou repetir, a nossa geração não vai ser afetada pelo número de visionários, não vai ser afetada por uma quantidade de jovens que receberam uma promessa, vai ser afetada pelos jovens que entenderam que a visão vai se cumprir quando aceitarem o processo de Deus para isso na sua vida. E eu quero chamar a tua atenção porque Deus tem falado muito comigo sobre Pedro e eu quero falar sobre ele hoje. Mas antes eu quero compartilhar algo que aconteceu uns anos atrás e eu achei muito engraçado, porque Deus me traz à memória essas lembranças. Eu estava lá na quarta-feira, depois do momento de conexão, orando em casa. E eu ainda não sabia o que ia compartilhar nessa noite. Era 2 horas da manhã, eu levantei do sofá, estava com a Dani, eu fui lavar a louça. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fiquei meio bravo, porque a torneira lá de casa estava meio ruim. Então eu fui fazer o quê? 2h30 da manhã eu fui tentar arrumar a torneira, cara. Deu certo? Claro que não. Eu quebrei a torneira tentando consertar a torneira. Enquanto isso eu estava orando e Deus me trouxe à memória algumas fotos minhas e da Dani. Olha que louco, cara. Se liga nisso. Eu acho muito legal e a Dani é muito fofa, cara. Sério. Vocês tiverem a oportunidade de viajar com essa menina um dia, mano, ela se programa para tirar foto. Antes das viagens, ela já tem as poses que ela quer tirar nos lugares. E eu acho isso incrível, brother. Pô, um dia a gente vai para Paris, amém? Eu preciso levar essa mulher para Paris. É o sonho dela ir viajar para Paris com o marido. E eu vou cumprir esse sonho. E ela já tem as poses que ela quer tirar lá na Torre Eiffel, mano. Ela vê lá no Pinterest, lá e tal. E eu acho muito fofo isso, velho. E eu me lembrei disso que a gente faz. A gente foi para Ilha Bela. Ela falou, ó, eu quero assim, assim, depois a gente tira assim. E cara, Deus foi colocando uma música no meu coração e eu fui cantando essa música. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. E eu estava lá cantando, lavando a louça, parei tudo e do nada eu falei, Dani, o título da mensagem vai ser Rompendo em Fé. E eu logo pensei, calma garoto, você vai falar sobre fotos? Mas o Espírito Santo me disse, continua. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. E quando eu me dei conta, Deus foi colocando palavras no meu coração. E eu fui lembrando desses frames que a gente tira foto dos vídeos que a gente faz com a GoPro. E Deus me falou, a sua história não é um frame. A sua história não é uma foto. A nossa história não é um frame. A nossa história não é uma foto. A nossa história é um filme. Então aquilo que você está vivendo em um dia não define toda a sua vida. Aquilo que você está vivendo numa estação não define a tua história. Você sabe o que é uma visão? A visão é como se fosse um trailer de um filme. O problema da nossa geração é que tem muita gente se conformando em só assistir o trailer repetidas vezes. Tem muita gente se contentando em apenas assistir um frame daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu me lembrei de uma cena com a Betininha. Um dia a gente estava na casa do Igor e da Bruna, nossos amigos, estão lá em Curitiba agora. E um dia estava nós 5 ali na sala,
e a Betininha me pegou para levar para o quarto dela, que tinha os brinquedos dela. E cara, algumas pessoas conhecem a Betina. E sabem que eu não vou contar nenhuma mentira. Ela é a criança mais inteligente que eu já conheci. Sério. Ela é uma menina diferente. E ela gosta muito de brincar. Mas tem uma hora que ela para e gosta de assistir desenho. Ela falou, Lulu, ela chama de Lulu. Lulu, quero assistir desenho. Ela dizia assim, Lulu, quero assistir dedenho. Ah, detalhe, o nome do nosso cachorro é Batman, apelidado de Bruce Wayne. E o Bruce pegou porque a Betininha não conseguia dizer Bruce. Aí ela disse Bruce, aí pegou o Bruce. Mas enfim, ela dizia, Lulu, quero assistir dedenho. E teve um dia que estava eu e ela, eu peguei meu celular e mostrei para ela um filme de um trailer de um filme, de um desenho que eu tava com vontade de assistir. Se eu não me engano, tinha que pagar uns R$4,90 para assistir o filme. Então eu mostrei o trailer para ela, né? E eu estava realmente querendo assistir aquele filme. E eu vou ter várias desculpas para assistir filmes de criança quando a Olivia chegar. E eu achei no YouTube o trailer desse filme. Galera, a Betininha pediu para assistir o trailer do filme de novo. E ela continuava, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo, eu quero ver de novo. E eu não aguentava mais assistir o trailer daquele filme, cara. Porque era só um trailer. Mas ela achava que era tudo que tinha disponível para ela assistir. Era só um presságio do filme. Eram só algumas cenas, mas ela achava que era tudo que tinha disponível. Por quê? Porque o olhar dela é o olhar de uma criança. Ela não sabe que é um trailer, que tem um filme depois. E sabe qual é o problema? Se o nosso olhar for um olhar infantil em relação às promessas que Deus tem para a nossa vida, a gente vai se contentar em apenas ficar ouvindo essas promessas. Você vai ficar viciado em vigílias para ouvir profetas trazerem à sua memória a visão. Você vai ficar viciado em ouvir pessoas que têm unção profética trazer à tua memória a tua visão. Por quê? Porque você está com saudade do trailer e quer que alguém te lembre de novo aquilo que Deus já te prometeu. E quando a pessoa te lembra, você fica satisfeito por um tempo, até que você fala assim, Deus, fala comigo por favor, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? E aí Deus aperta o trailer, você assiste o trailer e fala, uau, eu estou satisfeito por mais algum tempo. Lembra do que eu disse? Para assistir um filme inteiro, você tinha que pagar um preço, tinha que pagar um valor, R$4,90. Outra coisa que eu achei interessante dessa experiência com a Betininha e que Deus trouxe à minha memória é que se você quiser passar do trailer, você tem que pagar um preço para isso. Se você quiser passar de apenas uma visão, você tem que pagar um preço para isso. Você quer ver o restante do seu filme? Amém? Ok, tem um preço. Você está disposto a pagar? O filme é seu, está disponível. E não precisa parar, você pode assistir até o final, você não vai ficar pela metade, você tem ele todo disponível, porque você pagou um preço para isso, sabe? O primeiro valor já foi pago na cruz, Jesus morreu no nosso lugar e Ele deu acesso para a gente. Agora você precisa entender que para sair do trailer e começar a viver aquilo que Deus prometeu, depende de você se posicionar, aceitar o processo, para que você viva esse filme completo na sua vida. Vocês estão comigo? Galera, eu sempre que vocês receberam uma promessa de Deus, tenha certeza de uma coisa, é hora de se mover. Eu compartilhei no domingo sobre Paulo. Ele estava indo no caminho de Damasco e aí apareceu uma luz tão forte sobre ele e Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então ele fica cego e Deus pede para Ananias ir na casa dele. Mas lembre-se, quando Ananias recebe uma direção de Deus, por mais que ele existe um pouco no início, ele se move em direção a essa visão. Todos os heróis da fé não ficaram marcados na Bíblia por coisas que quase viveram. A nossa Bíblia não está cercada de pessoas que nos inspiram em história que quase escreveram, porque aqueles que quase viveram nem foram citados nela praticamente. Aqueles que quase aceitaram, a gente não tem tanto tempo para ler sobre eles, porque a Bíblia fala de pessoas que receberam uma visão de Deus e se lançaram nessa visão. Eu aprendi uma vez que todo mundo serve para alguma coisa, e outro dia eu li, todo mundo serve para alguma coisa, mesmo que for para mau exemplo. É interessante porque a gente lê sobre a história de pessoas que receberam visão de Deus e não se submeteram ao processo. São poucas, mas elas estão lá. Sabe para quê? Para que a gente possa entender que não depende mais da visão que Ele dá, mas da forma em como eu me posiciono em relação à visão que Ele está me dando. Eu quero falar sobre Pedro. Porque Pedro, ele não é só parecido com a gente. Pedro representa a gente, cara.
Pedro talvez seja o personagem mais paradoxal da Bíblia, porque no momento Pedro está dizendo que jamais o deixaria, no outro momento está dizendo para a multidão que nem conhece Jesus. No momento Pedro está falando para Jesus: eu não aceito que você lave os meus pés. Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro então fala: não lava só meus pés, então lava minha cabeça, as mãos também. No momento Pedro está fugindo da cruz. Num outro momento Pedro está pedindo para virarem a cruz de ponta cabeça, para não ser crucificado como Jesus. Pedro era intenso, mas ele ia de um extremo ao outro. Quantos se encaixam nisso? Quantos se parece com Pedro, cara? A gente é assim. É por isso que Pedro representa muito bem a gente, principalmente a nossa geração. Pedro era paradoxal, mas tem algo que chama a atenção na história de Pedro. Jesus continuava acreditando nele. Pedro foi intenso para ambos os lados e Jesus continuava acreditando no cara. Sabe por quê? Porque existe algo que vai marcar a nossa história e não tem a ver com o quão constante a gente é, o quão apaixonado por Jesus a gente é, mas tem a ver com o quão disponível a gente está para que Ele transforme completamente a nossa história. E aí você vai ser constante, aí você vai ser apaixonado por Jesus, aí vai completar a sua vida. Pedro era inconstante, mas era um homem apaixonado. Pedro era intenso, mas era inconstante. Ok, essas características marcam a história de Pedro, mas o que mudou a história dele não são as características dele, são as características de Jesus na vida de Pedro. Jesus continuava acreditando em Pedro, cara. O que vai afetar a tua história não são as suas características, mas o quanto de Jesus você carrega na sua história, o quanto de Jesus está entrelaçado em você, o quanto de Jesus está em você. E o convite de Jesus para Pedro chama atenção, porque tem 3 lições que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Presta atenção. Mateus 4, 18 e 19. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Vocês podem repetir junto comigo? E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aqui nesse texto tem 3 lições incríveis. Aqui nesse texto tem 3 ações que Jesus fala nessa simples palavra, nessa simples frase, desculpa. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Jesus fala uma coisa tão simples e que tem a ver com toda a nossa caminhada com Ele. Primeiro, Jesus fala o quê? Sigam-me. O que significa siga-me? O que é isso? Um convite, amém? Depois diz: eu farei, eu os farei. O que significa eu os farei? Significa que tem um processo aí. E depois diz: pescadores de homens. Qual é isso? O que é isso? O propósito daquilo que Deus te chamou para fazer. Galera, o propósito está no final dessa história. E é por isso que antes de viver o propósito, você tem que aceitar o convite. E antes da gente viver o propósito, tem algo básico na nossa caminhada, quando você aceita o convite, que tem a ver com um processo. Agora, entre o convite e o processo tem isso chamado... entre o convite e o propósito tem isso chamado processo. E é aí que muita gente fica no caminho. E é aí que muita gente para. E é aí que muita gente desiste. Eu quero falar sobre essas 3 coisas. Sobre o convite de Jesus para nós, sobre o processo que a gente enfrenta na caminhada e sobre o propósito. Eu vou ser bem rápido no convite, porque a gente está bem acostumado em ouvir falar sobre o convite de Jesus. Amém? Eu creio que todos aqui estão apaixonados por salvação de vidas. Eu creio que não é à toa que Deus tem derramado um novo tempo sobre nós, amém? Mas eu quero trazer algo à sua memória. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre o convite é que o convite de Jesus diz respeito à mudança de natureza, não de estilo. Jesus está preocupado em quem você é. O convite é para que a gente possa mudar de natureza. Deus te aceita como você é, mas Ele te ama tanto que Ele não deixa que você fique como está. E é aí que muita gente confunde graça, e isso se torna uma desgraça. Porque acha que Deus nos aceita do jeito que a gente é, então a gente pode permanecer do jeito que a gente quiser. A multidão também pensava assim, e é por isso que dispersava quando acabava o pão. Porque Jesus não está convidando apenas para ouvi-lo falar. Jesus não está convidando você apenas para vê-lo fazer. Jesus está chamando você para ser assim como Ele é.
Jesus está dizendo, eu não quero uma geração de seguidores, eu quero uma geração de filhos, porque o filho carrega o DNA do pai, o filho carrega a essência do pai, o filho tem os mesmos trejeitos do pai. Isso tem a ver com o convite que a gente recebe da parte de Jesus. Galera, quando Jesus convida Pedro, ele tinha acabado de experimentar a maior pesca da sua empresa. A palavra de Jesus diz que ele estava lá e eles estavam numa noite inteira em claro tentando pescar e eles não conseguiam nada. Então Jesus aparece e diz, lança a rede para o outro lado. Eles lançam e a rede começa a romper, tamanha era a quantidade de peixe. E é interessante porque a palavra diz que depois que esse milagre sobrenatural aconteceu, Jesus chama eles e convida eles para que eles possam segui-lo. Lucas 5, a partir do versículo 8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe o que me chama a atenção? Presta atenção nisso. O evangelho que a gente ouve muitas vezes por aí quer fazer com que a gente acredite que Jesus é alguém que vai ajudar a sua empresa de pesca a crescer, a faturar mais. Mas vai ter momentos na tua história que talvez o convite de Jesus seja para que você feche a tua empresa de pesca. Tem muita gente que achando que quando Jesus entra na nossa história é para Ele prosperar tudo que a gente faz, tudo que a gente tem. Talvez o que Ele deseja para a tua história é fazer com que tudo que você tenha acabe e o que Ele tem comece. Pedro vê aquele milagre e fala assim, uau, eu quero te seguir. E Jesus fala, ok, eu vou te fazer um convite para ser pescador de homens junto comigo. Pedro não fala, tá bom, Senhor, faz o seguinte, me libera uma palavra para que as pescas continuem sendo maravilhosas, eu vou deixar alguns sócios aqui na minha empresa, eles vão ficar enviando o dinheiro para que eu possa continuar recebendo dessa minha empresa. Não, a palavra de Deus diz que eles arrastaram um barco até a areia, deixando tudo para trás para seguir Jesus. Sabe aquela música, como que é mesmo? Para onde eu irei? Só você tem as palavras de vida eterna. Galera, eu quero compartilhar algo com vocês em relação ao convite de Jesus. Em alguns momentos o convite de Jesus vai exigir de você mudar completamente a tua rota. Vai exigir de você mudar completamente a tua história. E é aí que muita gente acaba se frustrando, porque o evangelho para muitos tem sido apresentado, e o problema não está em quem ouve, o problema está em quem fala. Porque se eu sou atraído para o evangelho com a promessa de que ele vai me dar tudo o que eu quero, quando eu não tenho tudo o que eu quero, eu me frustro. O evangelho não diz respeito a Jesus te dar tudo o que você quer. O evangelho diz respeito a você aceitar o convite dele e ir para onde ele te chamar para ir, a fazer o que ele tem para fazer na sua vida, na sua história. Primeira coisa que eu acho interessante, Pedro deixa tudo para trás, ele entende que aceitar o convite significa em alguns momentos mudança de rota total. A importância do convite de Jesus a gente já sabe, eu não quero me prender muito a isso, eu quero falar sobre um pouco agora sobre o processo então. Porque é nele que a maior parte de nós acaba se frustrando, é nele que a maior parte da nossa geração se perde. O Martin Luther King tem uma frase excelente, eu não sou quem eu gostaria de ser. E eu não sou quem eu poderia ser ainda. E eu não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus que eu não sou mais quem eu era. Eu não sou quem eu gostaria de ser. E eu não sou quem eu poderia ser ainda. E eu também não sou quem eu deveria ser. Mas graças a Deus que eu não sou mais como eu era. Alguém se enxerga nisso? Amém. Cara, eu não sou alguém que eu gostaria de ser ainda. Eu não sou alguém que eu poderia ser. Mas graças a Deus que eu não sou o Lucas de 12 anos atrás. Graças a Deus. E cada dia eu prossigo para quê? E cada dia eu prossigo para aquele Lucas que Deus deseja ver. E a cada dia eu me distancio daquele Lucas que eu nem quero ver de novo. Eu contei minha história aqui. Vocês estão me ouvindo falar sobre propósito. E talvez vocês possam pensar, pô, esse cara extremamente focado, extremamente cheio dos frutos do Espírito. Caramba, esse cara é apaixonado pelo propósito. Nossa, eu conhecia um Deus que pode todas as coisas, mas eu não conhecia um Deus ainda que era Pai. Eu me lembro que uma vez eu estava com meus pais, e hoje eles estão aqui me ouvindo, e uma vez levando uma bronca deles,
eu me descontrolei. Eu fiz uma cena, cara. Uma vez eu estava com a Dani, a família dela. Eu me descontrolei, eu fiz uma cena. Eu lembro da vergonha que eu senti. Eu lembro da vergonha que eu senti dos meus pais. Eu lembro da vergonha que eu senti da Dani, da família dela. Porque quando você está na adrenalina, você faz uns bagulho, cara, que você para e pensa, mano, o que eu estou fazendo? Aí quando a adrenalina baixa, você faz o quê? Cara, o que eu fiz? Quantos aqui entendem o que eu estou falando? Eu lembro que quando eu olhei para aquilo, na hora o sentimento que eu tive foi, uau, o Lucas de antes está querendo voltar. Mas o incrível é que conforme a gente vai caminhando com Jesus, essa distância vai ficando tão grande que você nem se lembra mais onde ela ficou. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele renova. Glória a Deus porque Ele restaura. Eu tenho um papel extremamente importante na vida dessa menina aqui, da Marcela. E ela me viu fazendo coisas, e graças a Deus, o olhar dela sobre mim continua puro. E ela diz, eu confio em você. Eu sei quem você é. Lucas, como era o Lucas de 12 anos atrás? Cara, um homem que precisou entender que precisa ser aperfeiçoado dia após dia. E eu estou tão focado naquilo que Deus quer fazer na minha história, que eu nem me lembro mais daquilo. Eu nem lembro mais daquilo que eu vivi lá atrás. Quantos estão entendendo isso? Quando você é focado na história que Deus tem para a sua vida, cara, essas coisas ficam para trás. Ficam para trás. E você vai ver Deus fazendo coisas em você e através de você, que até todo mundo duvida. Mas quando te vem, sabe que é Deus, sabe que tem algo diferente rolando ali. Outra coisa, eu quero compartilhar sobre o processo, presta atenção nisso. Eu já disse algumas vezes, mas eu acho muito poderoso, é que a gente é muito imediatista. A gente quer que tudo seja na hora, a gente quer que tudo seja no tempo que a gente quer. Só que Jesus não venceu imediatamente, Jesus venceu definitivamente. Jesus veio como uma criança, Ele foi gerado no ventre de uma mulher, Ele aprendeu a falar, a andar, aprendia a palavra de Deus, Ele crescia em graça e conhecimento diante do povo, dos homens, Ele aprendeu todas as coisas, até que Ele foi batizado e se cumpriu então o que era necessário que se cumprisse. Jesus passou por todo o processo que era necessário para um judeu naquela época. Jesus cumpriu tudo aquilo que era necessário naquela época, porque o propósito de Jesus era cumprir todo o propósito e todo o processo, mas não imediatamente. Ele podia vir e já fazer o que ele tinha que fazer, mas ele viveu todo o processo que tinha para passar, para mostrar para mim e para você que para viver o processo, para viver o propósito, você tem que passar pelo processo, você tem que passar pelas dificuldades, você tem que passar pelas aflições, você tem que passar pelas quedas, pelos tombos, porque ele sabia, cara, que quando chegasse o tempo da cruz, já haveria se cumprido todas as promessas que diziam a respeito dele, e então ele venceria definitivamente, aleluia. Ele venceu para que hoje tivéssemos vida, ele venceu a morte para que hoje estivéssemos aqui, o véu se rasgou, e a gente tem livre acesso ao Pai, porque ele passou por todo o processo, e não parou, ele passou por todos os processos, e saiu vencedor. Se Jesus tivesse queimado algumas etapas, algumas promessas a respeito dele não tivessem sido cumpridas, talvez hoje a gente teria dúvidas se de fato ele era o Messias ou não. Talvez hoje a gente teria dúvidas, nem isso, a gente estaria morto, sei lá como a gente estaria, cara. E é por isso que em diversas promessas que Jesus cumpria, a palavra de Deus diz assim: e assim se cumpriu o que se havia dito pelo profeta tal. E assim se cumpriu o que dizia a palavra de Deus. Por quê? Porque tudo que Jesus fazia era de forma intencional, com propósito. Uma coisa que no meio do processo não podemos esquecer é que às vezes é desafiador a gente manter isso em mente. Porque quando as coisas começam a fluir, quando as coisas começam a acontecer, é natural a gente começar a achar que algumas coisas estão acontecendo porque a gente é bom. É natural isso.
Algumas coisas estão acontecendo porque a gente se tornou bom em algumas áreas. A gente aprendeu a fazer algumas coisas. Então a palavra flui melhor porque eu aprendi a pregar. O louvor flui melhor porque eu aprendi a cantar. Está vindo mais gente porque a gente é descolado, a gente faz coisa diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa. No meio do processo existe uma lição que a gente nunca pode esquecer. Nunca. E que não tenha nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com o que você pode, mas tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o que Ele pode. É sobre Ele. É sobre Ele. Você pode vir, qualquer pessoa vir pregar aqui. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. É dele. É para Ele. É só para Ele. É só para o nome dEle. É só para Ele ser glorificado. É só para Ele ser exaltado. Tem uma passagem que eu sou apaixonado que fala sobre a história de Gideão. Isso está lá em Juízes 7, diz assim: de madrugada Jerubaal, isto é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Até aqui ninguém entendeu nada, mas vai fazer sentido, tá? E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais, Gideão, para eu entregar a Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Olha o que Deus fala para ele. Deus convida Gideão a libertar o povo dele. E Gideão fala assim: Senhor, quem sou eu para fazer isso? E Deus fala: Gideão, não tem medo, eu estou contigo, está tudo certo, reúne o exército. E aí Gideão reúne o exército. Mais de 30 mil homens no exército de Gideão. Aí eu imagino Gideão apresentando para Deus todo bobo, falando assim: aí Deus, até que eu estou com popularidade, né? Estou bem na fita, né, Deus? 30 mil homens aqui no exército. E Deus olha para o exército, Deus olha para Gideão e fala: não, Gideão, tem gente demais. Tem muita gente aí. Como assim, Deus? Tem gente demais? Tem gente demais porque se vocês forem na sua força, vocês vão acreditar que foram vocês que fizeram. Gideão, eu não preciso de homens para fazer aquilo que eu posso fazer. Mas Senhor, o que eu vou fazer? Tem 30 mil pessoas, eu prometi que todo mundo batalhar ia ganhar, por exemplo, uma recompensa. Tá bom, Gideão, então faz o seguinte, olha só isso, versículo 3. Então anuncie Gideão, pois ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte de Gileade. Tinha pouca gente com medo, se liga nisso. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Gideão faz uma pergunta óbvia: quem está com medo pode ir embora. Nisso que ele pergunta, 22 mil homens vão embora e ficam apenas 10 mil. Eu acredito que esses 10 mil não é aqueles que tinham medo, mas talvez eles estivessem em dúvida ainda, sabe? Tipo, vou ver o que vai acontecer, vou ver o que vai rolar. 10 mil ficaram. Aí Deus olha para aqueles 10 mil e o versículo 4 diz: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, faça o seguinte, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhes disse: sabe o que eu acho interessante? O Senhor lhe disse: tem gente demais. O Senhor disse: continua com gente demais. O Senhor lhe disse: vá até o lugar. O Senhor lhe disse: faça isso. Sabe quantas vezes? O Senhor lhe disse. O Senhor lhe disse. Cara, é impossível cumprir os propósitos de Deus na nossa vida se a gente não ouvir o que Deus está falando com a gente. Se a gente não parar para ouvir o que Deus está falando com a gente. Gideão, ele marcou a história não pelo tamanho do exército que ele tinha, mas em primeiro lugar porque ele ouvia o que Deus falava. Olha que interessante. Aí o Senhor disse a Gideão: separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, lavando-a com as mãos, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelhavam para beber. O Senhor disse a Gideão: bom, Gideão, foram 22 mil homens embora na primeira leva, 10 mil na outra. Então, agora, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Você pode dizer glória a Deus por isso? Sabe o que chama atenção nisso?
É quase como uma ironia o que Deus faz nesse texto. Deus deixa bem claro que Ele não precisa de 30 mil homens, tampouco Ele não precisa de 10 mil homens, e com 300 Ele cumpre exatamente aquilo que Ele havia falado. Um pastor americano diz: não tem importância como vai ser, mas o que importa de fato é quem está com você. Galera, confie em quem e esquece o como. Confie em quem está fazendo e esquece o como. O processo vai ter momentos que a gente vai ser convidado a fazer coisas que se parecem loucura, mas se a gente entende quem está direcionando, não tem por que a gente temer. Gideão fez com 300 algo que ele acreditava que precisasse de 30 mil, desculpa. Galera, tudo o que Deus nos pede, na verdade Ele já tem. Tudo o que Deus nos pergunta, na verdade Ele já sabe. Nós é que precisamos saber. Você acha mesmo que tem a ver com você? Você sabia que quando Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Jesus, claro que sabe quem Ele é, mas na verdade Ele quer que os discípulos reflitam de fato sobre quem Jesus é. Quando Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Na verdade o que Jesus quer é de fato que Pedro reflita se de fato ele o ama. E por isso ele pergunta por 3 vezes, porque por 3 vezes Pedro negou, por 3 vezes Pedro teve a oportunidade de se redimir. Sabe, tem perguntas que Deus nos faz que na verdade Ele já tem as respostas. Quem precisa somos nós. Quem precisa dessas respostas muitas vezes somos nós. E é interessante porque no processo a gente vai ser cercado de perguntas de Deus. E é porque Ele quer nos trazer a memória, as respostas e a direção que Ele tem para nós. Acompanhe comigo, por favor, o livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27. Marcos 14, versículo 27. Diz assim: disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Essa passagem, Jesus diz o que vai acontecer, e Pedro diz assim para Jesus: Senhor, eu jamais te abandonarei, mesmo que seja necessário, eu vou morrer por você. Mateus 26:55 diz assim: naquela hora Jesus disse à multidão: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Nesse momento Jesus já está sendo preso, Jesus já está sendo julgado, e ele pergunta: por acaso eu estou sendo preso porque eu estava na frente de alguma rebelião? Por acaso vocês estão me prendendo assim? Por que vocês estão me tratando dessa forma? E continua: todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Galera, presta atenção, não perde nada. Eu tenho certeza que Deus tem ministrado no seu coração nessa noite. Olha o que diz o verso 58. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Pedro seguia Jesus de longe. Pedro seguia Jesus de longe. Olha que interessante. Pedro, um pouco antes, dizia para Jesus: Senhor, mesmo que necessário seja morrer por você, eu nunca vou te abandonar. Algumas horas depois, a palavra de Deus diz que Pedro não só o negou, como o acompanhava de longe. E uma coisa chama atenção, presta atenção: se Pedro tinha medo de morrer a ponto de negar que conhecia Jesus, por que ele não foi embora? Por que ele não foi para longe? Por que ele simplesmente não foi para outra cidade? Por que ele não trocou de roupa? Por que ele não se mudou? Por que ele não foi para longe de tudo que estava acontecendo? Sabe? É porque Pedro tinha medo de abandoná-lo de vez, mas não tinha coragem de acompanhá-lo de perto. Presta atenção, galera, porque se a gente se encontra no papel de Pedro, porque a gente se encontra no papel de Pedro muitas vezes na nossa caminhada. Pedro tinha medo de abandonar Jesus de vez, mas não tinha coragem de acompanhá-lo de perto. Lucas, me dá um exemplo prático disso, cara. É aquelas pessoas que têm medo de sair da igreja porque têm medo de irem para o inferno, mas não têm coragem de caminhar com Jesus a ponto de se parecer com Ele. Vêm na igreja apenas porque virou um ritual, né?
virou um rolê da minha agenda. Lucas, não se encaixou na minha história. Tá bom, vou dar outro exemplo. Sabe aquelas pessoas que têm vergonha de se dizerem crentes ou evangélicos? Preocupados com o que vão falar, mas não têm coragem de se posicionar, embora goste de ouvir as promessas que Deus tem liberado sobre a igreja. Sabe por quê? Sabe por que é frustrante ser um simpatizante da fé? É porque você vai estar sentado numa cadeira ouvindo promessas que você nunca vai viver, ouvindo palavras sendo liberadas sobre coisas que você nunca vai experimentar. Você quer apenas ser um simpatizante da fé? O reino não é para aqueles que simpatizam com Jesus. O reino é para aqueles que estão dispostos a dar a vida por Jesus. O reino não é para quem ouve e gosta de ouvir uma palavra legal. Cara, eu gosto de ouvir aquele pregador falar, hein? Eu sinto uma coisa boa quando ele prega, eu saio animado. Cuidado, você pode estar sendo apenas entretido, cara. Cuidado, você pode até apenas entretido nas promessas em que você nem faz parte delas. Porque para viver as promessas para a igreja, você tem que fazer algo básico: ser igreja. Eu não estou falando em ser parte do hall de membros de uma igreja. Eu estou falando de você ser filho. Porque a palavra diz que mesmo aqueles que fazem parte do hall de membros, mesmo aqueles que ofertam, mesmo aqueles que dizimam, mesmo aqueles que expulsam demônios, mesmo aqueles que falam em línguas estranhas, mesmo aqueles que fazem coisas em nome de Deus, se não tiverem relacionamento com Ele, cara, quando chegar o grande dia, Ele vai dizer: eu nem te conheço. Eu nem te conheço. E o que é louco em Pedro é que ele tinha coragem de abandonar Jesus de vez, mas ele não tinha coragem de acompanhá-lo de perto. Muitas vezes a gente faz isso. É quando a gente trata a caminhada com Jesus de forma conveniente. A Dani fala muito sobre isso. O que é conveniente para mim eu vou fazer. E ali não tem tanto problema assim, não tem tanto motivo. É relativo a frase que ela gosta de falar. Você não pode ser um crente relativo, cara. Jesus não é relativo com você. Olha o que diz Lucas 22:54. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a distância. Outra passagem falando do mesmo momento. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas Pedro: não conheço, nem sei quem ele é. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Eu vi quem você é. Homem, eu não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, 1 hora depois, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Olha que louco isso. Quando Pedro nega Jesus a terceira vez, quando a palavra de Deus quando a palavra que Deus havia liberado se cumpre, quando Pedro cai a ficha e percebe que aquilo que ele disse que jamais faria aconteceu, a Bíblia diz então que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo ali, chorou amargamente. Eu amo essa passagem, sabe por quê? Porque eu acho interessante imaginar o olhar que Pedro teve quando o olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus. Fico imaginando, sabe, o que ele pensou, cara. Você consegue imaginar como esses olhares se cruzarem? Agora você quer imaginar algo mais louco ainda? É que quando o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro, o que acontece não é um olhar de ódio por parte de Jesus. E é por isso que Pedro se constrange. É porque o olhar de Pedro mudou, mas o de Jesus não mudou. O olhar de Pedro é de alguém que tem medo e foge. O olhar de Jesus, cara, é de alguém que está lá, sentindo dores e que continua acreditando naquele cara que fez tudo ao contrário que diria. Eu consigo imaginar no olhar de Jesus, Pedro lembrando do primeiro convite que ele fez. Ei, Pedro, segue-me. Vem comigo, Pedro. Eu vou fazer de você um pescador de homens. E Pedro aceita o convite.
Viva o processo e eu vou te mostrar o propósito para isso. Galera, Pedro se vê no olhar de Jesus e é por isso que ele sente vergonha. É porque Pedro se vê no olhar de Jesus e sabe que Jesus continua acreditando nele, quando nem ele mesmo acreditava mais nele. Você sabe por que Pedro chora amargamente? Porque quando Pedro se vê em Jesus, ele sabe que Jesus continua amando ele, mas ele não tem nem sequer coragem de dizer que conhece aquele homem. Pedro não tem coragem de dizer: eu conheço esse cara. Você sabe o que tem a ver a maior parte dos processos que a gente vive na nossa caminhada com Deus? A maior parte do nosso processo tem a ver com descobrirmos quem realmente somos. A maior parte do teu processo não é para melhorar as tuas habilidades. Não, cara. Deus não precisa que você pregue melhor. Deus não precisa que você fale melhor. Deus não precisa que você tenha mais estratégias que evangelísticas. Deus não precisa disso. Lucas, por que Ele está me aperfeiçoando em meio do processo então? É porque durante o processo você se conhece melhor. Você sabe o que você é quando ninguém vê. Você sabe o quanto te faz bem o elogio de algumas pessoas. Você sabe o quanto você é carente e dependente de aprovação. Enquanto você vai fazendo, Deus vai te mostrando quem você é. E isso tem um propósito: fazer com que quando a gente se reconheça no meio do processo, a gente rejeita aquilo que a gente é e deseja aquilo que Deus quer que a gente seja. Lucas, qual é o processo de eu me encontrar no processo? Qual é o propósito de eu me encontrar no processo? É para que você olhe para quem você é e deseje nunca mais ser aquilo. Pedro se olha no olhar de Jesus e fala: cara, eu nunca mais quero fazer isso de novo. Eu não quero mais trair Jesus. Eu não quero mais negar Jesus. Você sabe por que ele foge? Porque ele tem vergonha. Ele foge porque ele tem medo. Ele foge porque se viu no olhar de Jesus e ele é completamente diferente do que ele dizia que seria. Senhor, se necessário for, eu morro por você. Mentira, Pedro. Senhor, se necessário for, eu faço isso. Mentira, Pedro. Certa vez eu ouvi: as suas palavras vão contar aos outros o que você pensa, mas as suas atitudes irão dizer o que você acredita. As suas palavras vão dizer para os outros aquilo que você pensa. E é por isso que tem muita gente que se ilude com bons discursos, porque você é eloquente, a tua palavra convence aquilo que você pensa, mas as suas atitudes mostram realmente aquilo que você acredita. Quando chega na hora de morrer por Cristo, as palavras de Pedro não sustentaram aquilo que ele dizia. Galera, tem momentos na nossa caminhada que aquilo que a gente diz que é e não tem tanta importância, mas tem momentos que, se você está num leito de hospital com uma doença dentro de casa, se os seus pais estão se divorciando, tem um momento que se você experimenta o céu na terra dentro da igreja, mas a tua casa está uma loucura, galera, ou você sabe quem você é, ou você desiste no meio do caminho. Quando começa a acontecer essas coisas loucas no meio da tua vida, ou você sabe quem você é, ou você desiste no meio do caminho. Quando você recebe a notícia de um câncer na sua família, véspera do seu casamento, ou você sabe quem você é, ou você desiste no meio do caminho. Quando alguém chega com uma notícia ruim para você, ou você sabe quem você é, ou você desiste no meio do caminho. Quando você sabe quem te prometeu, você sabe que independente das coisas que aconteçam na sua vida, você sabe que aquele que te prometeu é fiel para cumprir elas até o final. Você sabe que Ele falou, e se Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir. Lucas, qual é o intuito do processo? É mostrar para você quem você é, para que você possa deixar isso de lado e ser quem Ele sonhou para você. Pedro tinha tudo para dar errado, e você também tem tudo para dar errado, ei? Os seus erros não te definem. A gente tem tudo para dar errado, mas os nossos erros não nos definem. Pedro foi um cara que errou o tempo inteiro. Pedro foi aquele cara que, quando estava no Monte da Transfiguração, ele disse: Senhor, quer que a gente construa barracas para ficar aqui? Pedro é aquele cara que negou Jesus quando ele estava sendo crucificado. Pedro é aquele cara que, assim que teve uma revelação de quem Jesus era, e Jesus diz: olha, essa revelação que você teve não foi carne nem sangue que te deu, mas o próprio Deus que te revelou. Pedro, sobre essa declaração, edificarei uma igreja. Logo depois, esse mesmo Pedro tenta impedir Jesus de ser crucificado, e Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás. Esse mesmo Pedro que erra várias vezes é o mesmo homem que, quando Jesus ressuscita, diz: olha, avisa os discípulos que eu voltei, e avisa Pedro também. Chama o Pedro também, por favor. Chama o Pedro, por favor. Sabe por quê, galera? Preste atenção nisso.
Os seus erros não definem quem você é. Os seus erros não definem a sua identidade. Os seus erros não definem quem você é. Mas presta atenção, os seus erros não definem quem você é. Mas tem algo que você precisa entender, e tem muita gente que está se perdendo nisso. Os seus acertos também não definem quem você é. Como assim, Lucas? Os seus acertos não definem quem você é? Porque se a definição da sua identidade está naquilo que você acerta ou erra, isso é lei e deixa de ser graça. Se a definição de quem você é está ligada àquilo que você faz, não tem mais a ver em receber Jesus, mas tem a ver com o mérito daquilo que você está fazendo. Tem gente que não quer aceitar o peso do juízo, mas quer receber de Deus a graça daquilo que faz de bom. Presta atenção, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele, e o nome dEle é Jesus, e Ele é o nome sobre todo nome. Diante desse nome todo joelho se dobrará, diante desse nome toda língua confessará. Ei, tem tudo a ver com Ele, sempre teve, no princípio, no fim, durante a caminhada, no convite, no processo, no propósito, tem tudo a ver com Ele. Para onde a tua história aponta, galera, se não for para Jesus, a tua história é algo em vão, você está escrevendo algo em vão, porque as páginas da tua história não vão permanecer por muito tempo, mas aqueles que constroem a sua história em Cristo, a história permanece para sempre, porque as coisas que se veem, elas são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Pedro errou inúmeras vezes, mas esses frames, essas fotos não determinaram a história dele. A gente não é uma foto. Lembra que a gente falou sobre isso? Nós não somos uma foto, a sua história é um filme. Tão importante quanto aceitar o convite é aceitar o processo de Jesus para a sua vida, para que você viva o processo dele. Eu vou viver o processo de Deus na minha vida. Você pode dizer isso? Eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Você pode dizer isso, igreja? Eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. A história de Pedro é paradoxal. Ele vive dois extremos. Ele é incrível, porque ele jura nunca abandonar Jesus e abandona. Ele jura nunca deixar Jesus e deixa. Mas presta atenção, quando Jesus retorna para falar com Pedro, Jesus se apresenta para ele no mesmo lugar que ele fez o convite pela primeira vez, enquanto Pedro volta para ser um pescador normal de peixes. Você acha que foi por acaso, cara? Você acha mesmo que você veio até essa noite aqui ouvir essa palavra por acaso? Jesus poderia ter voltado em qualquer outro momento da caminhada de Pedro, mas eu acredito que Jesus volta no mesmo cenário para dizer: Pedro, eu sou o mesmo que te convidou alguns anos atrás, e eu continuo te convidando hoje. Jesus está dizendo para você: eu sou o mesmo que se revelou a você anos atrás. Eu sou o mesmo que falou com você anos atrás. Eu sou o mesmo que prometeu coisas para vocês anos atrás. E Ele te trouxe aqui para dizer: eu sou o mesmo que prometeu aquilo na sua vida. Eu sou o mesmo que falou aquilo sobre você. Eu sou o mesmo que te deu aquela visão. Eu sou o mesmo que falou que aquilo aconteceria na sua vida se você cumprisse aquilo que eu tenho para você. Eu sou o mesmo. Jesus não mudou. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua te atraindo para o lugar dele. Jesus continua te atraindo para a presença dele, para que você saiba: eu sempre fui o mesmo, foi você que mudou. Eu sempre fui o mesmo, foi você que deixou de acreditar. Eu sempre fui o mesmo, foi você que se encantou com as coisas de lá. Eu sempre fui o mesmo, foi você que quis olhar para o outro lado. Eu sempre fui o mesmo, eu sempre estive aqui, eu nunca saí daqui, eu sempre estive no mesmo lugar. E se você quiser aceitar o convite, ele está disponível para você nessa noite. E se você quiser retornar para viver aquilo que eu já te prometi um dia, está disponível para você. A história é sua, o filme é seu. Você quer vivê-lo comigo? Você quer passar isso comigo? Então vem comigo. Você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Ei, Pedro, o meu convite continua de pé, Pedro. Ei, Pedro, o meu caráter não mudou. Ei, Pedro, a minha vontade é a mesma. Ei, Pedro, as minhas palavras não voltam atrás. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa.
Ei, Pedro, eu te fiz um convite uma vez e ele continua de pé. Você me ama, então, filho, apacenta as minhas ovelhas. Jesus aparece, né, para ele no mesmo cenário. Sabe o que eu quero compartilhar com você nessa noite? Jesus está no mesmo lugar, esperando de você as mesmas coisas. A única coisa que você precisa fazer hoje é correr em direção a Ele. A única coisa que você precisa fazer hoje é se lançar aos pés dEle. A única coisa que Ele precisa é que você diga: Pai, eu quero. Se você está entendendo essa mensagem, você quer já fazer essa oração agora, antes do apelo, você pode fazer. Pode dizer: Pai, eu quero. Pai, eu quero. Pai, eu quero que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Pai, eu quero que todo bom propósito se cumpra sobre a minha história. Você pode fazer essa oração agora. Eu quero, Pai. Sabe por quê, Deus? Eu já tentei fazer do meu jeito e eu percebi que tudo aquilo que eu construí no meu braço eu perdi. Mas tudo aquilo que Deus me deu, Ele mantém. Sabe por que vale a pena viver a vontade de Deus e não a nossa? Porque você foi gerado para isso. E você não vai se encaixar em nenhum outro lugar se não for no centro da vontade de Deus. Você pode tentar, cara. Eu não estou aqui para te obrigar a ficar no centro da vontade dele. Pode ir lá fora. Pode ir. Mas vai chegar um momento que você vai dizer: cara, eu não me encaixo aqui. Aqui não é o meu lugar. Você pode tomar essa decisão hoje. Toda a tua história vai ser marcada pelas escolhas que você fizer. Viver o propósito tem a ver com o poder das suas escolhas. Escolher viver Jesus no auge da minha juventude, podendo fazer outras coisas, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu lembro do que eu fazia antes. O que eu faço hoje é infinitamente melhor. O que eu faço hoje nem se compara. As nossas escolhas definem a nossa história, não o nosso potencial ou a visão que a gente tem. Você pode ter uma visão incrível, mas se você fizer as escolhas erradas, ela nunca vai se concretizar. Você pode ter muito potencial, cara, mas se você fizer as escolhas erradas, você vai lembrar como alguém que tinha tudo para dar certo e não deu em nada. E não tem a ver com a tua visão, não tem nada a ver com o teu potencial, não tem nada a ver com as tuas qualidades, tem a ver com as escolhas que você faz. As suas escolhas vão definir a tua história. Se você não se enxerga daqui a 10 anos, você não sabe nem o que você vai fazer daqui a uma semana. Se você não sabe aquilo que Deus chamou, é normal que você tropece em coisas simples, porque você não tem muito clara a visão que Ele quer construir em você. Você não sabe nem para onde ir na semana seguinte. Eu acho muito legal os orientais, quando eles querem planejar uma empresa, sabe o que eles fazem? Eles projetam como querem estar daqui a 100 anos. E depois de fazer isso, eles planejam: bom, para estar assim em 100 anos, o que eu preciso fazer nos próximos 90? Ok, para chegar nesses 90, o que eu preciso fazer nos próximos 80, nos próximos 70? O que eu preciso fazer ano que vem? Galera, o que você precisa fazer hoje para mudar a sua história daqui a 10 anos? O que você precisa fazer hoje para mudar quem você é? Presta atenção. Se você não tem uma visão de futuro, você também não sabe lidar com o seu presente. Se você não sabe onde chegar, qualquer lugar para você está bom. Por isso, tão importante como aceitar o convite é viver o processo, é você entender qual é o propósito. Galera, uma geração sem visão é uma geração sem propósito. Uma geração sem propósito se move pelas carências e necessidades, não pelo chamado. Qual é o teu legado? Qual é o teu legado? Para o que você foi gerado? Por que você está de pé? Por que continua sobre você o fôlego de vida? Por que Deus continua acreditando em você? Por que Ele continua te chamando? Por quê?
Por quê? Essa pergunta não pode sair da tua mente, essa pergunta não pode sair do teu coração, não pode deixar de consumir o teu espírito. Pelo que você quer ser lembrado na geração seguinte? Como as pessoas falarão a respeito da tua história? Ei, acorda, começa hoje, começa agora. Coloque-se de pé, avance, escreva, creia, declare, viva, rompa, corra. Nós somos a geração do avivamento, porque Ele já disponibilizou tudo para vivermos. O que você está esperando para viver os sonhos de Deus na sua vida? Você pode fechar os olhos. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero te convidar agora. Ofereça a Ele a tua melhor adoração. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Jesus está te perguntando nessa noite: você me ama? Jesus está indo ao encontro do seu coração nessa hora e dizendo: você me ama? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Jesus te pergunta nessa noite: você me ama, filho? Porque se a sua resposta for sim, é possível restaurar você. Galera, o amor é a única condição que permite a restauração. Quando não tem amor, não tem restauração. E por isso a pergunta de Jesus para Pedro é essa: eu vi o que você fez, eu sei quem você é, eu estava lá quando você fez, mas eu vi que aquilo te deixou mal e você chorou amargamente. E é por causa das tuas lágrimas que eu estou aqui te perguntando: você me ama? Porque pela regra, aquele que me nega diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Essa é a regra. Mas ei, quem disse que graça tem a ver com regra? Graça é quebrar regra. A regra é que todo o que peca tem que perecer no inferno. E a graça é essa reunião que Jesus está tendo com Pedro hoje. A graça é essa reunião que Jesus marcou com você essa noite ao ouvir essa palavra. Jesus está te dizendo o seguinte: eu sei o que você fez, mas eu também vi o seu coração. Eu sei que você aprontou, mas eu também vi as suas lágrimas. E a pergunta que eu tenho para você é essa: se você me ama, porque se a sua resposta for sim, é possível restaurar. Galera, o que você tem para entregar hoje? O que é que você tem para entregar para Jesus hoje? Se o que você tem para entregar é história de queda como a de Pedro, e um te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, e 3 vezes, Senhor, tu sabes que eu amo, Senhor, na última vez, tu sabes de todas as coisas. Então você está começando a entender que o ministério, o chamado,
A salvação é por graça e não pelo seu merecimento. Graça é uma bênção. Deixa o Espírito Santo tratar o seu coração nessa noite. Deixa Jesus falar ao seu coração nessa noite. Deus está chamando para uma vida diferente. Deus está chamando você para uma intimidade nova. Deus está chamando para um compromisso além de vir para a igreja. Deus está te convidando para um compromisso além das palavras, além da conversa. Jesus está chamando você para uma vida com Ele. Deixa Ele chamar você nessa noite. Deixa Ele ministrar no seu coração nessa noite. Cada vez que a minha fé é provada. Você pode dizer isso a Ele? Crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Você pode ficar à vontade na presença de Jesus agora. Maiores que os meus Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos fazer disso a nossa oração? Enquanto você canta, deixa Jesus falar o seu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso que você está sentindo no seu coração não tem a ver comigo, não tem a ver com essa música. Isso que está no seu coração é Ele. Não tem nada a ver comigo, galera. É Ele dizendo para você: eu quero te levar além. Lembra do que eu te mostrei? Lembra do que eu te prometi? Eu vou cumprir. E a cada vez que a sua fé é aprovada, Ele te dá uma chance de te mostrar que aquilo que Ele tem para você é muito melhor. Se tiver alguma coisa acontecendo no teu coração e tiver uma gota de lágrimas correndo pelos teus olhos, eu quero te dizer que isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com Ele chamando você. Isso tem a ver com Ele chamando você para viver isso que Ele está te mostrando. Deus, eu oro para que o Senhor relembre essas visões para os teus filhos. Deus, eu oro para que aquilo que o Senhor prometeu na vida deles seja lembrado agora, em nome de Jesus, Pai. E que eles entendam que existe um processo para eles passarem, que existe um caminho para eles trilharem, mas que toda boa obra do Senhor vai se cumprir. Toda boa obra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Toda boa dádiva de Deus vai se cumprir na sua vida. Toda promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Toda. Deixa Ele chamar você, deixa Ele lembrar você, deixa Ele lembrar você, deixa Ele te mostrar, deixa Ele te mostrar, deixa Ele lembrar você.
Com ousadia vou mover no sobrenatural. Se mova no sobrenatural. Se prova no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Rompendo em fé. Vamos juntos, cada vez. Faça disso a sua oração nessa noite. É Ele te chamando. É Ele te chamando. Cada vez que a minha fé é provada, Cante isso. me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são, e não vão me impedir de caminhar. E se por algum momento o mar se fechar, se diante de mim não se abrir, sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Fique de pé, cante isso a Ele. Rompendo em fé, minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Galera, Ele está te chamando para isso. Deixa Ele chamar você. Deixa Ele lembrar você. Deixa Ele chamar você. Deixa Ele lembrar você. Ei, o seu pecado quer te impedir. Você talvez esteja ouvindo uma voz. Não é assim. O seu vício quer te afastar de Deus, a frieza. Mas essa noite Deus está chamando você de novo. Ei, filho, se lembra. Se lembra. Filho, se lembra. Espírito Santo, nós chamamos Jesus. Eu não sei se há alguém aqui. Eu preciso fazer isso porque eu não sei se há alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso nessa noite. Eu quero orar junto com você. Se esse é você, levante sua mão. A palavra de Jesus nos diz: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Há alguém aqui nessa noite? Mas eu quero estender esse convite também. Você que porventura estava afastado ou esqueceu daquilo que Deus já mostrou sobre você. E nessa noite você entendeu que o seu lugar é com Ele. E você deseja cumprir o que Ele tem para a sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Aleluia. 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 Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos porque nessa noite houve salvação. E nessa noite há festa no céu, Deus. Porque um pecador reconheceu que não é nada sem Ti, Deus. E Pai, eu creio que nessa noite o Senhor lembrou tantas promessas.
E eu creio que dessa noite, Jesus, vão sair transformadores de histórias. Eu creio que deste lugar, nessa noite, vão sair pessoas cheias do Teu Espírito Santo, sabendo aquilo que elas têm que fazer, sabendo aquilo que elas têm que cumprir. Deus, estabelece um novo tempo sobre essas pessoas. Estabelece um novo tempo sobre esse lugar, Deus. Estabelece um novo tempo sobre essa igreja, Jesus. Para que nós não vivamos apenas de experiências, para que nós não vivamos apenas de visões, mas nós vivamos experimentando aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Para que nós vivamos o sobrenatural, Deus. Para que nós experimentamos a cada vez que a nossa fé for provada, o Teu refúgio, o Teu refrigério, o Teu amor. Deus. Deus, estabelece um novo tempo neste lugar, Jesus. Estabelece um novo tempo nessa vida, Jesus. E Deus, se o Senhor quer a resposta da tua pergunta, Senhor, Tu sabe todas as coisas, e o Senhor sabe o quanto nós te amamos, Deus. O Senhor sabe o quanto nós te amamos. Tu sabes que nós te amamos. Nós somos falhos, mas nós te amamos. Nós somos falhos, mas nós te desejamos. Nós somos falhos, mas nós queremos estar mais perto de Ti. Nós somos falhos, mas nós te desejamos hoje mais do que nunca. Nós somos falhos, mas nós não queremos sair da Tua visão. Nós somos falhos, mas nós queremos cumprir o Teu chamado sobre nós, Deus. Nos ajuda na nossa fraqueza, para que o Teu nome seja sempre glorificado através das nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. 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 Estabelece esse novo tempo, Deus. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então peça a Ele nessa noite. Peça a Ele nessa noite. Eu quero ser cheio de Ti, Jesus. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem como prometeste. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Intensamente procuras e me abraças, me envolve em quem Tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Intensamente procuras e me abraças, me envolves em quem Tu és. Então vem como prometeste. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Então vem como prometeste. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer,
Céus abertos sobre esse lugar, Jesus. Céus abertos sobre essas vidas, Jesus. Deixa o céu descer. Céus abertos sobre esse lugar, Jesus. Deixa o céu descer. Céus abertos sobre essas vidas, Jesus. Amém. Deixa o céu descer. Amém, Deus. Deixa o céu descer. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Não perca nada do que o Espírito Santo está te dizendo. Não perca nada do que Ele está te lembrando. E nós aqui pedimos a Tua presença, Espírito Santo. Chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem fazer O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Faz em nós, o Jesus. que a história nunca Faz em nós viu, o que vem nenhum cumprir. homem fez, o que a história nunca viu, Jesus, através de nós, Deus. Aviva-nos, aviva-nos, Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Fazemos dessas canções a nossa oração, Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Abra o céu sobre as nossas vidas. Aviva-nos, Senhor. Nessa noite reconhecemos e entendemos o quanto nós precisamos de Ti, Pai. Entendemos que estar no centro da Tua vontade é o melhor lugar que nós podemos estar. Nos estabelece nesse lugar, Deus. E que promessas, orações que foram feitas hoje nesse lugar sejam cumpridas, Deus. Estabelece esses servos e servas de Deus como verdadeiros cumpridores do Teu chamado, Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por nos ensinar. Obrigado por falar conosco através da Tua palavra. E obrigado por nos trazer hoje aqui, Deus, e nos lembrar coisas que nós precisamos nos lembrar. Obrigado por nos trazer até aqui hoje, Deus. E sair com a certeza de que o Senhor falou conosco. E sair com a certeza de que a partir de hoje nós vamos fazer diferente. E eu oro para que toda promessa, toda oração que foi feita nesse lugar seja cumprida em nome de Jesus, Pai. Para que toda boa dádiva dos céus venha sobre nós.
e que essa geração seja impactada pelo sim dos teus filhos nessa noite, seja impactada pelo poder do sim que foram feitos nessa noite, Deus. Dá graça, sabedoria, entendimento, dá força, enche-os com teu Espírito Santo, Deus, para que eles possam cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? E se for para Ele, faça o seu melhor, aplauda o Senhor com toda a sua força, com toda a sua alegria. Se Ele falou com você nessa noite, dê a Ele o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, porque eu sei que Ele falou, eu sei que Ele estabeleceu novos vínculos com você hoje. Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Teu nome, pelos séculos dos séculos, Jesus. Amém, amém, amém.